O Jardim Secreto, Francis Hodgson Burnett. Capítulo 1. Não resta ninguém. Quando Mary Lennox foi enviada para Misselthwaite Manor para viver com seu tio, todos disseram que ela era a criança de aparência mais desagradável e estranha já vista. E era bem verdade. Ela tinha o rosto e o corpo magros, cabelos claros e finos, e o rosto com uma expressão ranzinza. Os cabelos e a face eram amarelados, porque nascera na Índia e estava sempre adoentada de uma maneira ou de outra. Seu pai exercia o cargo de oficial do governo inglês e sempre estava ocupado e doente. E sua mãe, por ser possuidora de uma grande beleza, apenas se preocupava em ir a festas e divertir-se com outras pessoas. Ela não queria uma menininha e, quando Mary nasceu, a deixou aos cuidados de uma ama que logo percebeu que, se desejasse agradar a Mem Sahib, a mãe, deveria manter a criança longe dos seus olhos, tanto quanto possível. Então, enquanto foi um bebezinho rabugento e feio, foi mantida afastada, e mesmo quando se tornou uma coisa doente, rabugenta, e a dar os primeiros passos, foi mantida afastada também. Não se lembrava de qualquer coisa familiar, a não ser os rostos escuros de sua aia e de outros criados nativos, que sempre a obedeciam e faziam tudo da maneira como queria, porque a mãe ficaria irada se fosse perturbada pelo seu choro. Aos 6 anos, era uma criança desagradável, tão tirânica e egoísta quanto jamais se vira. A jovem governanta inglesa, que veio para lhe ensinar a ler e escrever, demonstrava tanta aversão por ela que abandonou seu posto em 3 meses e, quando outras governantas eram contratadas para tentar fazer a mesma tarefa, sempre iam embora em um tempo mais curto do que a primeira. Assim, se Mary não quisesse realmente saber como ler livros, nunca aprenderia as letras de fato. Em uma manhã muito quente, quando tinha cerca de 9 anos, acordou sentindo-se muito irritada e ficou mais irritada ainda quando viu que a criada que estava de pé ao lado de sua cama não era a sua ama. "O que está fazendo aqui?" Mary perguntou à estranha mulher. "Eu não quero você. Vá chamar a minha aia." A mulher fez uma cara assustada, mas, em vez de obedecer, disse apenas gaguejando que a aia não podia vir. Quando Mary começou a dar chilique, bater na criada e chutá-la, a mulher só ficou mais assustada ainda e repetiu que a aia não podia vir cuidar da menina Sahib. Havia algum mistério no ar naquela manhã. Nada estava sendo feito em sua ordem habitual. Vários criados nativos pareciam ter faltado, e aqueles que Mary via escapuliam ou apressavam-se com as faces um pouco pálidas e apavoradas. Mas ninguém parecia querer lhe dizer nada, e sua ama não estava lá. Na verdade, foi deixada sozinha enquanto a manhã seguia. Então, acabou indo perambular no jardim, começando a brincar sozinha sob uma árvore, perto da varanda. Ela fingiu que estava fazendo um canteiro, fincando galhos com flores de hibiscos grandes em pequenos montes de terra. E, o tempo todo, enquanto brincava, ia ficando cada vez mais zangada, resmungando consigo mesma o que iria dizer para Saidi
quando ela aparecesse e os nomes feios de que iria chamá-la. Porca, porca, filha de porcos, disse, por saber que chamar o nativo de porco era o pior de todos os insultos. Ela rangia os dentes dizendo aquelas coisas por repetidas vezes, quando viu sua mãe surgir na varanda com alguém. Estava com um lindo moço e eles conversavam em vozes baixas e estranhas. Mary conhecia o moço lindo que parecia um menino. Ela tinha ouvido que ele era um oficial muito jovem que acabara de chegar da Inglaterra. A criança arregalou os olhos para ele, mas com ainda mais intensidade para sua mãe. Sempre fazia isso quando tinha uma chance de vê-la, porque a Mem Sahib, Mary costumava chamá-la desta forma, com mais frequência do que por qualquer outro nome. Era uma pessoa alta, esbelta e linda, e usava roupas muito encantadoras. Seu cabelo era como fios de seda encaracolados. Seu nariz era tão pequeno e delicado que fazia com que ela parecesse sempre esnobar as coisas. E seus olhos eram grandes e sorridentes. Todas as suas roupas eram elegantes e flutuantes, e Mary dizia que eram cheias de renda. Parecia mais cheias de renda do que nunca naquela manhã, mas seus olhos não estavam sorridentes de modo algum. Estavam grandes e apavorados e erguiam-se para o rosto do lindo e jovem oficial como se lhe implorassem alguma coisa. É mesmo tão grave assim? Ah, é mesmo tão grave? Mary ouviu-a dizer. Infelizmente é, o rapaz respondeu com voz trêmula. Infelizmente é muito, muito grave, senhora Lennox. Vocês deviam ter ido para as montanhas 2 semanas atrás. Sahib retorceu as mãos nervosa. Ah, eu sei que nós devíamos, exclamou. Eu só fiquei para ir àquele jantar bobo. Como fui idiota. Naquele exato instante, ouviu-se um berreiro tão alto vindo dos quartos dos criados que a Mem Sahib se agarrou ao braço do rapaz e Mary começou a tremer da cabeça aos pés. O berreiro ficava cada vez mais desesperado. — O que é isso? — O que é isso? — perguntou a senhora Lennox, ofegante. — Alguém morreu, respondeu o jovem oficial. — Você não disse que já estava acontecendo com os seus criados. Não sabia, venha comigo, disse ela, virando-se e correndo para dentro da casa. Depois disso, coisas terríveis aconteceram e o mistério daquela manhã foi explicado a Mary. A cidade tinha sido atingida pela cólera em sua forma mais fatal e as pessoas estavam morrendo feito moscas. A aia havia adoecido durante a noite e foi porque tinha acabado de morrer que os criados haviam começado a berrar e a chorar nos quartos. Antes que o dia seguinte raiasse, 3 outros criados morreram e vários fugiram apavorados. Havia pânico por toda parte e pessoas morrendo em todas as casas. Durante a confusão e o atordoamento do segundo dia, Mary se escondeu em seu quarto e foi esquecida por todos. Ninguém pensou nela, ninguém a queria. As coisas estranhas que aconteceram não chegaram ao seu conhecimento. Conforme as horas se passaram, Mary ora chorava, ora dormia. Só o que ela sabia era que as pessoas estavam doentes e que ela ouvia ruídos misteriosos e assustadores pela casa. Uma vez foi andando pé ante pé até a sala de jantar e a encontrou vazia.
embora houvesse restos de uma refeição em cima da mesa. Pela posição dos pratos e das cadeiras, parecia que as pessoas que estavam comendo tinham se levantado de repente, por alguma razão, e os empurrado para trás às pressas. Mary comeu algumas frutas e biscoitos e, como estava com sede, tomou um copo de vinho que encontrou em cima da mesa. O vinho era bem doce e ela não tinha ideia do quanto era forte. Pouco a pouco, começou a se sentir muito tonta. Voltou para o quarto e se trancou lá dentro, assustada com os gritos que vinham dos outros quartos e com os sons de passos apressados que volta e meia ouvia. O vinho lhe deu tanto sono que mal conseguia ficar de olhos abertos. Então, deitou-se na cama e esqueceu do mundo por um bom tempo. Muitas coisas aconteceram durante as horas em que ela dormiu, mas seu sono pesado não foi perturbado nem pelos berros, nem pelos ruídos de coisas sendo carregadas para dentro e para fora da casa. Quando acordou, Mary ficou deitada, olhando para a parede. A casa estava em absoluto silêncio. Ela nunca tinha visto a casa tão quieta daquele jeito. Não ouvia vozes, nem passos, e ficou se perguntando se todo mundo já teria ficado bem da cólera e se toda a confusão já teria passado. Perguntava-se também quem iria tomar conta dela agora que sua aia havia morrido. Provavelmente, uma nova aia seria contratada e talvez ela aprendesse algumas histórias novas. Mary já estava meio cansada das antigas histórias. Não chorou porque sua aia tinha morrido. Não era uma criança amorosa e nunca havia ligado muito para ninguém. Os barulhos, a correria e o berreiro por causa da cólera a amedrontaram e ela ficara zangada porque ninguém parecia se lembrar que ela estava viva. Todo mundo estava apavorado demais para pensar numa garotinha de quem ninguém gostava. Quando as pessoas pegavam cólera, parecia que elas não conseguiam pensar em mais nada a não ser em si mesmas. Mas, se todo mundo já tivesse ficado bom, com certeza alguém se lembraria dela e viria à sua procura. Mas ninguém veio e, enquanto ela esperava, deitada na cama, a casa parecia ficar cada vez mais silenciosa. Então Mary ouviu alguma coisa rastejar pelo tapete e, quando olhou para baixo, viu uma cobrinha atravessando o quarto e vigiando-a com os olhos que pareciam joias. Mary não ficou com medo, pois a cobra era uma coisinha inofensiva e não seria capaz de lhe fazer mal. E, além disso, parecia estar com muita pressa de sair do quarto. Observada pela menina, a cobra passou por baixo da porta e foi embora. Que estranho! Está tudo tão quieto, disse Mary. Parece até que não tem ninguém em casa, a não ser eu e a cobra. Instantes depois, ela ouviu ruídos de passos no terreno lá fora e em seguida na varanda. Eram passos de homens e eles entraram na casa e ficaram conversando em voz baixa. Ninguém apareceu para falar com eles e Mary teve a impressão de que eles estavam abrindo portas e olhando para dentro dos cômodos. Que tristeza, ela ouviu um deles dizer. Aquela mulher tão linda. Imagino que a criança também. Quer dizer, me disseram que havia uma criança, embora nunca ninguém a tenha visto. Mary estava parada no meio do quarto quando eles abriram a porta. Alguns minutos depois, parecia uma criaturinha feia e zangada e franzia muito a testa, porque estava começando a ficar com fome e com muita raiva por ninguém ter aparecido para cuidar dela. O primeiro homem que entrou no quarto era um oficial grandalhão
que ela já tinha visto uma vez conversando com o pai. Ele parecia cansado e preocupado, mas, quando a viu, levou um susto tão grande que quase deu um pulo para trás. Barney gritou: há uma criança aqui, uma criança sozinha, em um lugar como este. Piedade de nós, quem é ela? Sou Mary Lennox, a menininha disse, contraindo-se rigidamente. Achava que o homem era muito rude por chamar o quarto de seu pai de um lugar como este. Adormeci quando todos contraíram a cólera e acordei somente agora. Por que ninguém veio me buscar? É a criança que ninguém encontrava, exclamou o homem, voltando-se para seus companheiros. Ela, de fato, foi esquecida. Por que fui esquecida? Disse Mary, batendo o pé. Por que ninguém vem me pegar? O moço, cujo nome era Barney, olhou para ela com tristeza. Mary até pensou tê-lo visto piscar os olhos, como que para derramar lágrimas. Pobre criança, disse, não resta ninguém para vir pegá-la. Foi daquela estranha e repentina maneira que Mary descobriu que não lhe restava pai nem mãe, que morreram e foram levados durante a noite. E os poucos criados nativos que não morreram também deixaram a casa tão rápido quanto puderam. Mas nenhum deles sequer se lembrava de que havia uma Missy Sahib. Era, por isso, que o lugar estava tão silencioso. Era verdade que não havia ninguém no quarto, somente ela e a pequena cobra rastejante.